força no dia da angústia. Bom dia, amados, graça e paz do Senhor Jesus. Sou Joel Nascimento e eu estou aqui com uma mensagem de fé para você. Provérbios 24:10 diz: se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Veja bem, toda lâmpada tem uma resistência própria. Não obstante, a sua capacidade um dia vai sofrer o impacto de uma sobrecarga. A corrente elétrica que hoje dá vida para essa lâmpada é a mesma que um dia pode matá-la, destruí-la, desfazê-la, minar sua resistência. Entenda que o homem não é muito diferente de uma lâmpada, com exceção do fato de que, no seu caso, pode exercer uma escolha. O texto que nós lemos diz: se te mostrares fraco no dia da angústia, ou seja, pode escolher permanecer fraco, submisso às circunstâncias, pressões, adversidades que o afligem. 3 fatos matam a lâmpada. Quais são? Primeiro, uma tensão muito alta ou sobrecarga. Segundo, desgaste natural. E a terceira é a incapacidade de se fortalecer. Muito embora o homem possa ser vítima desses 3 fatos simultaneamente, ou de qualquer um deles isoladamente, vir sofrer ou se queimar, entenda que a sua capacidade de resistir é maior quando for maior o seu esforço em se mostrar forte e de lutar contra o problema manifesto no dia da angústia. Nós vivemos dias de angústia, precisamos nos fortalecer. O dia da angústia, queridos, é inevitável. Talvez um dos fatores que influenciam a fraqueza das pessoas nesse dia seja o fato de não estarem preparados. Eclesiastes 7:14 diz: no dia da prosperidade, considera o quê? O dia da angústia. Para a gente perceber, crescer, entender e aprender. Quem pula de um avião, de paraquedas no caso, ele deve ter a certeza que ele está carregando reserva. Quais são as considerações a serem feitas aqui? Eu tenho 3 conselhos. Primeiro, a minha visão do problema vai determinar a minha condição ou estado emocional, se fraco ou se forte. Como você se vê à frente da adversidade? É uma pergunta que eu te faço. Como você se sente diante de uma situação difícil? Como é que você está se sentindo agora nesse momento da crise? Sim, a maneira que você olha para a vida, as pessoas ao seu redor, as oportunidades ou dificuldades vão determinar sua postura no dia da angústia. E isso é muito importante saber. A Bíblia diz que assim como o homem imagina em seu coração, assim você é. Isso está em Provérbios 23:7. Você tem o valor que você próprio dá a si mesmo. Por isso Jesus nos desafia a buscá-lo. Buscar o quê? Esse valor que nós temos. A palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto, mas que Ele quer substituí-lo, nos dando um novo coração. A Bíblia diz: dar-vos-ei um novo coração e colocarei dentro de vós um novo espírito. Isso está em Ezequiel 36:26. Você precisa reconhecer que no dia da angústia, um novo coração e um novo espírito pode te fortalecer. Guarde isso. Segundo conselho, a força necessária para vencer ao dia da angústia é diretamente proporcional ao investimento que eu faço para superar os desafios de cada dia. Você quer entender isso melhor? É como eu manter sempre o tanque de gasolina do carro cheio. Quando o combustível entra na reserva, e no caso do meu carro, só resta uma saída: correr para o posto de gasolina e abastecê-lo. Muitas pessoas são apanhadas de surpresa nos seus casamentos, nos seus empregos, relacionamentos, e acabam caindo em tentações justamente porque na rotina do dia a dia não se preocupam em se alimentar da palavra, se reabastecerem. E aí quando chega a adversidade, a tentação, a fatalidade, o dia difícil, eles acabam sendo vencidos, porque desprezaram a palavra de Deus. Se encontram fracos suficientemente para passivamente serem subjugados pela circunstância. É por isso que Jesus adverte essa realidade ao dizer que todo homem ou mulher que ouve as suas palavras e as pratica será considerado como prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. O que aconteceu? Vieram as enchentes, os vendavais, as chuvas, as crises, e bateram forte contra aquela casa, e ela não caiu porque foi construída na rocha. Isso está em Mateus capítulo 7, verso 23. A rocha que alicerça a vida do homem, do servo de Deus no dia da angústia, é Jesus Cristo, querido.
e sob a palavra dele, Satanás não tem vez. Os problemas deixam de ser problemas, as circunstâncias e as fatalidades acabam sendo encaradas como oportunidades de crescimento, de ver a mão de Deus agir em favor daquele que crê nele. E nós precisamos crer a despeito das adversidades. Se a fé presente for menor que o poder da sobrecarga da angústia, fatalmente você será, querido, derrubado. Por isso, não se esqueça, a força necessária para vencer ao dia da angústia é diretamente proporcional ao investimento que eu faço para superar os desafios de cada dia. Guarde isso em seu coração. E o terceiro e último conselho: não somente preciso investir para superar os desafios de cada dia, como também preciso reconhecer que não há problema tão pequeno que deixe de me afetar, nem tão grande que não possa ser superado. Olha o que Jesus vai nos ensinar. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Não se pode esperar o dia da angústia sentado, parado, num marasmo na vida. Eu preciso aprender que a fé me ensina que tudo aquilo que é negativo e nocivo a mim é real. Porém, eu preciso encarar pelo ponto de vista da fé, que deixa de ter a dimensão do fácil ou difícil para entrar na dimensão do solucionável. Não há problema, desafio que Deus não supere pelo seu poder. E isso nós precisamos ter no nosso coração. Somos afetados, queridos, sim, com toda sorte de males. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram vítimas das mais variadas circunstâncias, mas que também venceram porque se submeteram ao poder da palavra de Deus. Deus só não vai agir em sua vida, seja qual for a área, se o seu coração não estiver disposto a obedecê-lo. Então, a chamada nesse momento é obedeça. Eu quero concluir dizendo que casamentos, relacionamentos, profissões, vidas que estão estáveis, prósperas, homens e mulheres firmes na fé, que de um dia para outro caem em pecado e acabam fracassando, é justamente porque eles cedem negligentemente frente às circunstâncias da sua vida, fazendo pequenas concessões ao pecado. A falta de fé, a desobediência à palavra de Deus. Não permita que isso esteja em você. Quando se manifesta uma dose maior da pressão do inimigo e não encontram forças para lutar, quer seja nesse dia, quer qual seja a circunstância, que não seja este o seu caso, mas se for, eu creio que esses 3 conselhos poderão lhe fortalecer no dia da angústia. A tua força seja maior do que a força do teu inimigo, que você possa vencer. Que Deus te abençoe ricamente nesse dia. Fique na fé e fortalecido em Cristo, em nome de Jesus.